Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sementes para a Eternidade. Eu me chamo Alexandre Júnior. É muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o pecado original. Muitos hoje em dia falam que o pecado original foi a relação sexual entre Adão e Eva. Mas na verdade não foi. Alguns dizem que a culpa é da árvore. E se foi a árvore da ciência do bem e do mal, e Deus sabendo que o homem ia pecar, por que Deus então plantou essa árvore lá? Poderia simplesmente não ter colocado? Pois é, mas se Deus tivesse feito isso, Ele faria de nós, cada um de nós, robôs. E não foi isso que Deus quis. Deus quis que nós tivéssemos escolha, tivéssemos a capacidade de escolher. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden, e quando eu digo homem, eu estou falando da humanidade, porque ele estava presente Adão e Eva, Ele colocou apenas um mandamento: não comei da árvore da ciência do bem e do mal. Então também o problema não é a árvore em si, era o estabelecimento de uma lei e o homem poderia cumprir ou não essa lei. E o homem escolheu desobedecer à lei de Deus. Então ele lançou mão do fruto por meio de sua esposa Eva e comeu, fazendo que toda a humanidade caísse. Como eu disse, não é uma questão sexual, como dizem por aí, nem a questão do fruto em si. O fruto não tinha poder de abrir ou não os olhos, mas a desobediência. E como eu disse, Deus não quis fazer de nós apenas robôs para fazer exatamente tudo aquilo que Ele tinha ordenado. Pelo contrário, Ele nos deu o arbítrio, ou seja, a condição de escolher entre o certo e o errado. E o homem escolheu, então, o errado, escolheu desobedecer. E nessa desobediência, obviamente, vieram consequências, até porque ele já havia alertado sobre essas consequências. E a gente então pensa, poxa, mas Adão pisou realmente na bola, né? Poderia não ter feito. Mas se fosse você no lugar de Adão, você desobedeceria? Pois bem, Deus ainda estabelece diretrizes, estabelece fundamentos para nós seguirmos hoje. E nós temos a escolha de seguir ou não. E detalhe, assim como Ele alertou sobre as consequências da desobediência lá no Éden, Ele continua nos alertando sobre as consequências da desobediência hoje. Ele fala que o salário do pecado é a morte. E o pecado é a desobediência com Deus, é errar o alvo. Seria uma tradução mais precisa sobre o que é pecado, é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo e falou, olha, acerte o alvo. E nós, então, decidimos, escolhemos errar o alvo. E Ele falou que haveria consequências no erro desse alvo. Ou seja, não adianta a gente culpar Adão, porque hoje está estabelecido algumas árvores da ciência do bem e do mal diante de nós e nós escolhemos comer do fruto. Nós escolhemos desobedecer a Deus, infelizmente. A boa notícia é que Deus enviou Jesus Cristo. E nós comemoraremos então o nascimento de Jesus no Natal. E Ele enviou Jesus justamente para pagar pela consequência que seria dado a nós. Nós não sofreremos a consequência da morte eterna se nós então escolhermos servir a Jesus. Olha que maravilha! Estamos vivendo no Éden e tem algumas árvores da ciência do bem e do mal diante de nós. Qual é a nossa escolha? Qual é a sua escolha? Você escolhe obedecer a Deus ou desobedecer? Fica a seu critério, mas as consequências poderão vir. Talvez não de morte eterna, porque talvez você também escolheu Jesus, mas haverá consequências. Porque aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Que Deus abençoe. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente aqui embaixo se você tem curiosidade a respeito de algum tema. Esse tema do pecado original foi sugerido por um dos nossos inscritos. Acione as notificações para cada vez que nós lançarmos um vídeo, esse vídeo irá até você. Nós lançamos geralmente aqui dia de quarta e sábado, ok? Deus abençoe e um Feliz Natal a todos.